Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, recebendo aí as nossas notificações. Vou fixar o tema de hoje da nossa live, que é um tema muito importante. É um tema que está muito em discussão no nosso país. Quero deixar um abraço ao meu querido primo aqui, André Reis Pinto, que está nos acompanhando de Batatais, interior de São Paulo. Abração, André, obrigado por acompanhar aí. E fiquem todos ligados aí, muito obrigado por todos estarem acompanhando. Ana Meirelles, Ana Cristina lá, acho que está em Angra dos Reis, se eu não me engano. João, grande João, um abraço. Gente, Delinho, um abraço, bem-vindo. Gente, o tema, querida Lisete Capelupi, abração, Delinho. Bom, o tema hoje é muito importante, educação. E o tema hoje é o novo Fundeb e a educação na pandemia. É um tema muito importante que nós vamos conversar um pouco aqui sobre isso, e para isso eu trouxe uma pessoa que conhece muito da área de educação, conhece muito. Um abraço para a Lilna, para a Ana, para Elisete, Delinho, para todo mundo aí. Obrigado mesmo por estar acompanhando mais esse bate-papo aí. Muito obrigado mesmo. Gente, eu estou trazendo hoje para conversar com a gente sobre educação uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área de educação, é professora do quadro efetivo do município de Barroso, foi secretária municipal de educação e trabalhou muito, né, com a questão do Fundeb na nossa cidade, e também vai poder falar um pouco sobre o que ela achou dessas alterações do Fundeb, e falar um pouco também como é que está sendo os trabalhos da parte de educação durante essa pandemia, como é que as escolas, que a rede de educação está fazendo para poder chegar à educação, o ensino às crianças, mesmo com essa situação tão difícil que a gente está vivendo. Ela já pinta por aqui, deixa eu ver se por acaso ela já entrou e eu não vi. Bom, ainda não. Aguardando aqui, enquanto isso a gente vai batendo um papo aqui. Meu amigo querido Henrique Tasca Magalhães, direto de Curitiba. Muito obrigado por acompanhar. Natália Mairink, grande abraço, muito obrigado por acompanhar também. Já já nossa convidada vai estar entrando aqui. Deixa eu até dar um toque nela aqui, para ela. Grande abraço, Henrique, tudo de bom aí. Abração da Viviane, do Ian. Espero que vocês curtam um pouco aí da nossa... agora sim, ó. Vamos fazer... Marcar o horário aqui. Já está entrando com a gente aqui, em segundos, nossa convidada de hoje. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Então tá bom. Você está me ouvindo bem? Graças a Deus. Me vendo bem? Estou. Ah, que bom. Sim. E você, está me ouvindo? Perfeitamente. Jaqueline, primeiro quero te agradecer muito por aceitar o convite. Esse é um assunto que a gente tem sempre que estar debatendo, que é a educação. E principalmente no momento que a educação passa por um momento tão desafiador como a pandemia, né? E também por uma mudança ou a confirmação de algo tão importante que foi a questão do Fundeb. Então, são dois temas que a gente vai poder abordar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer muito por aceitar esse convite e bater esse papo comigo nessa sexta-feira à noite. Oi, Eduardo. Eu que te agradeço, tá, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar com você. Quero te parabenizar pelas lives que você tem feito, trazendo sempre temas importantes, pessoas para conversar sobre temas importantes. Nesse momento que estamos todos assim em isolamento, né? Verdade. Então é uma oportunidade, é uma forma diferente, uma oportunidade de chegar até as pessoas. Então eu te agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre a educação, que eu tenho a vida minha praticamente toda dedicada à educação. É verdade. E é um tema que eu gosto muito. Eu já atuo na educação há 32 anos, desde a educação infantil, ensino fundamental, como professora, como especialista, já fui secretária. Então, assim, é sempre muito bom falar sobre educação. E necessário, né, Eduardo? Necessário, porque a educação possui, assim, uma importância ímpar na sociedade. E ela precisa ser debatida, nós precisamos conversar sobre a educação, porque ela ainda está
no momento que ainda não é o ideal, não é isso? Sem dúvida. Então, eu te agradeço essa oportunidade, tá? Esse convite de estar aqui hoje com você. Imagina, Jaqueline, eu que agradeço, para mim é uma honra. Você sabe do meu carinho por você, pelas meninas, e eu quero justamente antes da gente entrar no nosso tema, saber um pouco como é que você está lidando particularmente com, com a vida, né? Eu tenho certeza que você está tendo aí não sei, como é que eu, não sei como, nem como classificar, porque também é uma experiência que eu estou tendo. Eu como pai, você como avó, tá, Como avó. né? Então eu imagino que para você deve estar sendo um momento muito especial e até mais Sim. tranquilo para enfrentar essas dificuldades. Fala um pouco da sua vida aí particular como enfrentando a pandemia. Então, Eduardo, hoje eu acho que eu posso dizer que está mais tranquilo, porque o início da pandemia não foi fácil, né? Não foi fácil para ninguém. Foi um momento muito assim difícil, de muito medo, de incertezas até hoje. Mas eu acho que a gente já foi conseguindo se adaptar melhor, né, a essa situação que nós estamos vivendo. Sim. Eu assim, eu vivo em isolamento, sabe? Eu quase não saio de casa. Minha mãe mora comigo e agora eu tenho a Laura, né? Você falou Ah, aí, a Laura chegou tem 20 dias e eu tenho ajudado a olhar a Laura. Então, assim, é uma mistura de sentimentos, porque é um sentimento muito gostoso de ser avó, uma vida nova que está chegando, e ao mesmo tempo esse sentimento da pandemia, de medo, de incertezas. Mas, como você disse, a criança, ela sempre traz um lado de esperança, né? nossa, Então, está sendo muito gostoso curtir a Laura, mesmo nesse momento difícil que nós estamos todos vivendo aí. E tem o meu outro netinho também, que está longe, aí eu fico dividida, que não posso estar perto dele, o Bernardo sim. está com 10 meses, então são muitas emoções, Eduardo, mas com certeza nós vamos passar isso rapidinho para a gente voltar, né, a nossa vida, não da forma como era, né? Eu acho que a gente vai ter muitas mudanças, a gente até mesmo a gente como forma de enfrentar, de se colocar, mas ter mais contato com as pessoas, voltar um pouco da nossa normalidade. É verdade, aquele não vai ser fácil, né? Não está sendo. Certamente nossa realidade será muito diferente, né? Depois que pudermos voltar ao convívio, mas acho que a gente tem que tentar tirar lições e proveito de tudo que a gente passa de difícil na vida, né? E acho que essa pandemia vai nos ensinar muito. Certamente somos privilegiados, a gente não pode nunca deixar de deixar isso muito claro, né? Porque felizmente temos uma casa confortável, uma família, nós que temos criança em casa, deixa a nossa quarentena muito mais leve, né? Mas a gente não pode deixar nunca de lembrar pessoas que estão em condições muito difíceis, né? Em situação às vezes de pobreza mesmo, e também as pessoas, obviamente, que sofreram perdas devido a essa pandemia. Então sempre fica aqui nossa mensagem de compaixão. Mas, ô Jaqueline, já entrando um pouco, né? Você, como disse, há 32 anos trabalha na educação, atualmente, né, está lotada na Escola Municipal Arthur Napoleão, é isso mesmo? Sim, Eduardo, eu tinha 2 cargos na educação, Uhum, de um deles eu consegui aposentar, né? Eu já estou com 32 anos de atuação, e no outro eu continuo como professora. sim. E, assim, esse ano está sendo muito diferente, porque quando a gente iniciou o ano, eu estava pensando sobre isso esses dias. Hum, Nós não imaginávamos que seria um ano tão diferente, as coisas verdade. aconteceram muito rápido. E nós não imaginávamos que seria tão desafiador. De repente, com 1 mês e pouquinho de aula, nós vimos a necessidade de suspender as aulas, e daí, logo a pouco, desse isolamento, e a necessidade de desenvolver um trabalho que até então a gente não tinha feito com crianças nessa faixa etária. Né? Aulas à distância, eu já fiz cursos, né, de pós-graduação à distância, foram muito bons, sabe? Eu acho assim, dá para aprender muito, mas são adultos, né? Nós estamos É. falando de adultos. Agora, com crianças já é mais complicado. Né? Hoje, Então, assim, pois não, por favor. tem sido um grande desafio, sabe, Eduardo, fazer acontecer essa educação. Estou falando assim, como professora ali no meu dia a dia. Ô Jaqueline, os seus alunos hoje,
Então, em torno de qual que é a idade deles? Então, meus alunos são de 9 anos, Eduardo, eu dou aula para o 4º ano. Eu tenho 20 alunos de 9 anos. Pois é, Jaqueline. E nós ficamos, Não, pois não, por favor. nós ficamos 3 semanas esperando, né? Não tinha certeza desse isolamento, ficamos 3 semanas sem trabalhar. E depois de 3 semanas veio a proposta da secretaria de fazer esse trabalho à distância. E aí nós começamos. Eu vou te pedir... E assim, Eduardo... Eu vou só, desculpa te interromper, só para a gente ir bater nesse papo. Antes até de pedir para você contar um pouco de como é que está sendo isso, como que são essas atividades, eu queria que você falasse um pouco, como professora, como ex-secretária de Educação aqui no nosso município, mas também como mãe e avó. É possível calcular o impacto para essas crianças tão novas, de apenas 9 anos, de tudo isso que está acontecendo do ponto de vista educacional? Olha, Eduardo, eu acho muito difícil calcular esse impacto, viu? Porque, como eu te falei, é uma situação muito nova. Então, assim, a criança nessa idade, ela necessita do contato, né? Do contato físico ali com o colega, da interação. Ela necessita muito do concreto para ela aprender. E, assim, isso está sendo muito limitado. Sim. Eu vou te falar o seguinte, eu não sou contra o que nós estamos fazendo, não. Eu acho que nós estamos fazendo o possível. Sim. Né? O possível, a forma possível que está sendo... diante dessa situação, nós estamos fazendo o possível. Eu acho que também cruzar os braços e ficar esperando acontecer, passar esse tempo, eu acho que não seria o ideal. Então, assim, eu acho que essa pandemia, ela veio realçar as dificuldades que a nossa sociedade já tinha, sabe? Tanto na área da educação como na área social. Então, assim, se nós estamos tendo dificuldades hoje, porque, Eduardo, as crianças que possuem mais facilidade, que tem uma estrutura melhor familiar, que tem quem acompanhe, elas estão conseguindo realizar as atividades, estão conseguindo acompanhar. Assim como também na educação presencial. A gente vive isso também na educação presencial. Aquelas que não têm uma estrutura familiar, né, tão bem montada, que tem mais dificuldades, mesmo na presencial, elas possuem dificuldades. Só que agora essas dificuldades, elas estão muito gritantes, né? Elas estão sendo realçadas por conta da pandemia. Sim. Então, eu sei que existe uma discussão aí nacional, né? Algumas pessoas se colocando a favor, né, do que está sendo feito, outras se colocando contra, mas, assim, é muito complicado. Na minha opinião, eu acho que a gente deve fazer, sim. E a escola, né, o poder público vai ter que criar estratégias, depois muito bem elaboradas, muito bem montadas, para dar conta de sanar essas dificuldades que as crianças estão tendo de acompanhar, né, os que não estão conseguindo. Então, vai ter que ter uma estratégia muito bem montada. Sim. Mas, assim, como eu falei, não justifica você não fazer acontecer. A gente está fazendo, está enfrentando os desafios, são muitos os desafios, mas está acontecendo. Está acontecendo aprendizagens? Está. Eu estou te falando isso pela minha turma que eu estou acompanhando e pela conversa que eu tenho com as minhas amigas de trabalho, né? Mas tem crianças que realmente não estão conseguindo acompanhar, aí são inúmeros os motivos, Eduardo. Desde a questão de dificuldade de aprendizagem, a questão com a tecnologia, a questão de ter equipamentos disponíveis. Às vezes tem uma casa que tem 3 crianças que estão estudando e a casa possui um celular. Então, como que resolve isso? Pois não é complicado. Eu queria que você aproveitasse esse gancho para falar como que está sendo feito na prática essa questão, essa interação escola, professor e alunos. Na prática, é via internet, material enviado? Conta um pouco para a gente. Sim, eu vou te falar na rede municipal. Por favor. Né, que eu estou vivendo na rede municipal. Nós temos um grupo no WhatsApp, que nós colocamos os pais, crianças que têm o celular, e através do WhatsApp a gente começa a nossa conversa, a nossa interação. E as professoras, elas têm total liberdade para fazer da forma como elas acharem que está sendo mais produtivo, mais viável, tudo sendo acompanhado, né, pela direção, pela supervisão. Sim. E aí, no meu caso, Eduardo, eu gosto muito de usar o Zoom. Eu uso o Zoom com os meus alunos.
Então, assim, eu coloco as atividades para eles, tem um momento, um horário certo que a gente marca para entrar no Zoom, porque ali a gente corrige atividades, a gente tira dúvidas, eu dou orientações, mas nem todos conseguem entrar nesse horário, não é? Porque às vezes eu não tenho alguém para acompanhar, às vezes o celular não está em casa. Então, para esses que não conseguem, a gente manda as atividades e vai tirando dúvidas pelo WhatsApp, gravando áudios, né, gravando vídeos. E ainda tem uma outra situação, Eduardo, de crianças de zona rural que não tem nem acesso à internet. Verdade. Então, para essas crianças, a direção da escola tem levado atividades para eles, sabe? Uma vez por semana, leva as atividades impressas para eles estarem fazendo. Então, assim, mas é o que eu te falei, eles não têm esse acompanhamento. Então, assim, está sendo desigual? Está. Mas isso não justifica o não fazer, entendeu? No meu modo de pensar, a gente está fazendo o possível para que a aprendizagem aconteça. E depois, Eduardo, na hora que nós retornarmos, é aquilo que eu te falei, nós vamos ter que fazer uma avaliação, ver como que está essa aprendizagem, como que as crianças, né, adquiriram esse conhecimento, se adquiriram ou não, e aí traçar as estratégias para o pós-isolamento, né, que já vai ser numa outra etapa. Ô Jaqueline, já existe alguma, a gente sabe que a pandemia tem crescido no interior do país, né? Em Barroso não é diferente, a gente vê os números crescer, mas já existe alguma previsão de volta? Ou, se não, você acredita que talvez possa o ano estar perdido? Olha, Eduardo, eu ainda não tenho previsão de volta. Né? O governador até de Minas que falou por esses dias atrás que talvez voltasse em setembro. Mas tudo depende muito de como a situação estiver. Eu acho que aí tem que ter uma parceria muito grande com a área da educação, da saúde, porque eles é que vão dar as coordenadas para a educação, se pode voltar, quando voltar e como que deve ser esse retorno. Então, não é muito simples não, Eduardo, voltar com criança não é muito simples. O adulto tem dificuldade de se comportar adequadamente, e as crianças? Sim. Não é que são muito impulsivas, são muito, assim, muito práticas, muito... sem muitas amarras, né? São muito livres. Então, eu acredito, Eduardo, que não volte tão cedo. Mas isso não significa que o ano esteja perdido. É isso que eu te falei. Vai ter que ter um estudo, uma avaliação desse trabalho que foi feito, para ver como que foi essa aprendizagem. Eu acredito que vai ser dessa forma, para ir depois traçar. De repente avança o ano, não é para o próximo. Ainda não tem muito bem desenhado, isso pelo menos não foi passado isso para a gente não, sabe? Como que vai ser isso não. Mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, não existe nada ainda muito certo. Vai tudo depender do andar da situação. Sim. Tem até uma pergunta aqui, eu queria antes de fazer essa pergunta, Jaqueline, então não há, se eu entendi bem, não há uma definição se haverá aprovação automática, se não haverá. Esse ensino que está sendo feito via entrega de material ou via internet, ele será avaliado ou é um instrumento para manter a questão pedagógica? Não, ele é um trabalho que está sendo todo registrado, porque depois nós vamos ter que apresentar esse trabalho que foi feito, todo documentado, não é, com comprovação do que foi feito, para ser aceito como horas didáticas, né? Horas mesmo computadas no calendário. Entendeu? Aí o que eu quis dizer foi a questão da aprendizagem. Então são duas coisas aí paralelas, que se complementam, mas que são diferentes. Né? A questão do calendário, dos dias letivos, que pode estar acontecendo dias letivos, mas pode não estar acontecendo a aprendizagem. Sim. Então, assim, tudo vai depender, né, de uma avaliação que será feita. Eu acredito que deva ser desta forma, tá? Sim. O trabalho está sendo feito, registrado, a orientação é esta. Registrar tudo que está sendo feito, o planejamento, deixar tudo registrado, comprovado, e depois a secretaria deve solicitar a utilização desse período
para ser contado como dias letivos. Só... Como horas letivas, porque agora não tem mais dia letivo, né? Foi modificado. Agora são Antes aulas nós tínhamos... eram 200 dias letivos com 800 horas. Agora, devido à situação da pandemia, nós temos que cumprir as 800 horas. Não tem mais que ter os 200 dias letivos. Ah, sim. Então não há, assim, uma definição de que esse ano será ou não aprovação automática, se o que está sendo fornecido poderá ou não contar. Isso vai depender do avanço mesmo da pandemia e até onde ela vai. Sim, eu acredito, Eduardo, que da forma como está sendo feito, contar vai ser contado sim, porque está sendo feito um trabalho, assim, o pessoal tem todo se dedicado muito, sabe, eu acompanho os professores, então tem todos se dedicado muito, eu estou falando isso da realidade que eu estou vivenciando. Então, eu acredito que contar como as horas letivas vai ser contado, ou seja, sim. Na prática, e aí é que eu te falei. Uma criança que hoje está no 9º ano sim. fará em 2021 o ano seguinte. Sim. Né? Aí a educação municipal, ela não trabalha com os anos finais, né? A gente trabalha até o 5º ano. Desculpa, então no caso Mas do eu 7º acredito pro 8º. Sim, eu acredito que o Estado também está trabalhando com essa possibilidade, porque foi montado todo um material, todo um trabalho para ser computado, né? Para ser considerado. Sim. Então, eu acredito que sim. E aí, Eduardo, é o que eu te falo, a escola ela vai ter que depois se estruturar de uma forma para suprir essas carências aí que já existiam, antes da pandemia, já existiam carências. Agora elas estão sendo mais reforçadas, né, com a situação. É verdade, é verdade. Ô, Jaqueline, tem uma pergunta aqui, ó, pessoal do supermercado Melo. Seria o caso, aí é uma questão de opinião, né, para você, seria o caso de aplicar 3 anos em 2 e faz uma consideração, esse atraso vai travar muita coisa no futuro. Né, se a gente programa a vida da gente para, com tanto tempo, sair do ensino médio, fazer uma faculdade, formar e iniciar uma profissão, que normalmente é a vida de muita gente, certamente pelo menos 1 ano a mais deve ter que ser. Mas você acredita que seria o caso, talvez, de aplicar 3 anos em 2? É a pergunta que o pessoal mandou aqui. 3 anos em 2, assim, mas usando um pouco desse tempo, né, no caso. Pode ser uma estratégia, né? Aí vai depender das pessoas que estão na gestão. Né? Aí eu falo de nível estadual, né? Sim. De nível municipal, mas é uma estratégia. De repente, atrasar um pouco esse ano, né? Avançar para o ano que vem, é uma possibilidade. Certo. Tem mais uma pergunta vai ter aqui. Que ser muito bem estudado. E vai depender muito do avanço, né? Da questão da pandemia, certamente. Do avanço. Agora, Eduardo, uma questão que eu acho importante a gente colocar é que, como você disse, né? A gente programa, né? Daqui a quantos anos eu vou formar, mas eu acho que nada se compara a gente preservar as vidas. Entendo. Não é? Sim. Eu acho que não tem como a gente pensar em voltar agora, nesse momento. Então, a gente tem que ver o que é possível. Não é? É verdade. E a escola foi um dos primeiros setores a parar, né? Sim. E provavelmente será um dos últimos a voltar, né? Isso. E o que acontece, Eduardo? É uma sala de aula com 20 alunos. Aí são 20 alunos, a professora, tem os outros servidores, tem o transporte da criança para chegar até a escola. Então, a escola voltar, ela significa uma interação de pessoas muito grande. Sim. Né? Tem até estudos que falam sobre isso. Então, é uma responsabilidade muito grande você assumir esse compromisso aí de voltar sem ter condições favoráveis para isso, né? Por isso que eu acho que tem que ter uma parceria aí com o setor da saúde, uma orientação muito bem montada para voltar com segurança, porque a vida ela vale mais que qualquer coisa, né? Concordo com você e acho que tanto para a saúde, quanto para a economia, quanto para a educação, quanto para o lazer, a gente só vai ter uma tranquilidade a hora que tiver um remédio comprovadamente eficaz ou a vacina, né, Jaqueline? Bom, Jaqueline, o Henrique está mandando uma pergunta aqui, ó. São feitas avaliações para verificar o desenvolvimento das crianças nesse período? Acho que já respondeu sim, né? Sim.
são feitas, nós estamos já arquivando essas avaliações, mas com certeza a necessidade de outras avaliações depois do retorno, isso daí é essencial, né? Ter outras avaliações também. Sim. Você tem informação, uma coisa que me ocorreu aqui agora, que eu acho que está sendo atendida, a questão da merenda, né, também, principalmente para as crianças, porque a gente sabe que a merenda, muitas das vezes, é algo que faz as crianças irem para a escola, porque a gente ainda vive uma Sim. realidade de muita dificuldade para muita gente, né, Jaqueline? Está sendo fornecido também, não está? Está, Eduardo, está sendo fornecido sim para aquelas crianças que são usuários, né, do Bolsa Família. Eles fizeram um cadastro e acho que foi montada uma comissão para Uhum. analisar, então essas crianças estão recebendo sim merenda em casa. Eu não sei qual a periodicidade, mas elas estão recebendo sim. Sim, sim, sim. É um desafio muito grande, né, que a gente vai ter que enfrentar. A educação já não é algo tão simples de fazer, né, Jaqueline, no nosso país. E como se não bastasse todas as dificuldades da educação, a gente ainda tem essa de pandemia. A gente espera que possa, né, realmente aparecer a vacina, a questão do remédio, para que a gente possa voltar ao normal, né, ter condição, imunizados, de voltar ao normal e para criança. Acho que toda fase da educação ela é muito importante, né, Jaqueline? Mas a educação básica, ela é, assim, algo que deve ser trabalhado ainda melhor. Você também, imagino que você também tem essa compreensão. Sim, com certeza. A educação básica, Eduardo, ela nunca foi valorizada da forma como ela precisa ser valorizada. Né? E aí, daqui a gente já vai começando a pegar um gancho no nosso próximo assunto, Sim, sim. né? E assim, por mais, né, avanço que nós já conseguimos, né, nós vamos falar sobre isso com a questão do Fundeb. O Uhum, Fundeb, Eduardo, eu acredito que o Fundeb, ele foi uma das maiores conquistas da história da educação básica na história do nosso país, uhum. né? A, a, a questão do Fundeb. E ainda assim não é o suficiente. A gente que vive dentro da sala de aula, dentro da escola, né, da educação pública, porque quando a gente fala de Fundeb, a gente está falando de educação pública. Uhum. Então, assim, necessita de mais investimento. Enquanto não tiver mais investimento, a educação vai continuar com dificuldades. Sim, Né? Já avançou muito, mas ainda precisa de muito investimento para melhorar, para conseguir essa qualidade que é necessária para que ela se equipare a países, né, que têm um modelo de educação mais avançado, melhor do que o nosso. O sim, nosso ainda tem muito a avançar, Eduardo. verdade. E principalmente a partir da educação básica, né, Jaqueline? Mas Com certeza, porque a base, né? sim, O profissional da educação básica, ele não é valorizado, ele deveria ser muito valorizado. sim, Né? O sem salário do dúvida. professor, se você comparar ao salário de um outro profissional que tem a mesma formação, ele está muito aquém. E é a educação básica, a básica mesmo, o próprio nome já diz, é a base de tudo. E ela precisa dessa valorização. É. Né? O profissional precisa dessa valorização, a educação precisa de investimento para ela conseguir essa qualidade que a gente já possui nas leis, né? A gente possui as leis que falam da qualidade, mas na realidade a gente não tem ainda essas condições que vão favorecer essa qualidade tão esperada É, e e a necessária. gente nota que nos locais, nos lugares onde a educação avança, um dos pontos que faz ela avançar é a valorização do profissional da educação, seja aqui no Brasil, nos lugares que dão certo, ou seja nos outros países. Mas eu queria só contextualizar um pouco para o pessoal que está nos acompanhando, que esse foi um dos motivos também que nos levou a marcar esse bate-papo aqui. A Câmara dos Deputados aprovou essa semana o Fundeb. Ah, mas o Fundeb já existia, sim, de fato. O Fundeb existe desde o segundo, salvo engano, segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique, onde era Fundef. É desde 2016. E mais, Ao 2006, sim, mas não. antes existia o Fundef, né? Isso, Em Antes 2006, era o Fundeb. isso, em 2006 virou o Fundeb, não é isso? E Sim, isso. ele tinha um prazo, né, específico para expirar, que seria até 31 de dezembro de 2020. E aí o Congresso
discutiu essa semana, perdão, o Congresso não, a Câmara dos Deputados discutiu essa semana e aprovou o que eles estão chamando de um novo Fundeb. E o novo Fundeb, para o pessoal entender, não vai ter mais uma data, uma coisa que eu achei muito importante, ele não vai ter mais uma data para se expirar. Ele será permanente e agora faz parte da Constituição brasileira. E aí, Jaqueline, outros pontos muito importantes, e eu quero chamar a atenção como vereador, e você como, já com a experiência que você teve como gestora da educação, uma parte muito importante, que eu achei, talvez a mais importante na minha opinião, é o fato de que o Fundeb, eu sempre achei ele, do ponto de vista da distribuição das responsabilidades financeiras, eu sempre achei ele um pouco injusto com as outras instâncias. Por exemplo, o município e estado arcavam com 90%. E o governo federal, e aqui nós não estamos falando deste ou daquele presidente, sempre arcou com apenas... Nós estamos falando da União, né? Da União, sim. Isso, não é de governos, né? É da União. A União arcava com, no máximo, 10%. E uma mudança muito importante com essa nova, né, além dessa questão de ser permanente, é que, num prazo de 6 anos, a União vai atingir a cota de 23%. Então, eu queria que você falasse um pouco aí da importância que o Fundeb tem para manter a educação no Brasil. Eu digo manter, porque avançar nós vamos precisar ainda de mais esforço. Não sei se você pensa assim também. Com certeza, Eduardo. O Fundeb, como eu falei, né, ele foi uma das políticas públicas mais importantes da história da educação básica. Ele foi instituído em 2006, que antes era o Fundef. Então, em 2006, ele passa a ter uma abrangência maior da educação básica, porque antes era só do ensino fundamental. A partir de 2006, ele pega também a educação infantil, que também é muito importante. O Brasil tem uma deficiência muito grande no atendimento da educação infantil. A educação infantil que você diz é a questão das creches, não é isso? De 0 a 5 anos, que são as creches e a pré-escola. E o ensino fundamental, tem o ensino fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, e o ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano. E também, o ensino médio também faz parte da educação básica. Tá? Então, o Fundeb, ele atende desde 0 até o ensino médio, né? Desde a creche até o ensino médio. E o Fundeb, sem o Fundeb, Eduardo, a gente não consegue visualizar a educação acontecer. Né? Ele é imprescindível. Então, em 2006 ele foi instituído e ele tinha um prazo, como você falou, né? Ele termina agora no final de 2020. E agora, com esse novo Fundeb que foi aprovado, que com certeza vai ser aprovado também pelo Senado, né? Pelo que eu tenho acompanhado, não vai ter dificuldade de ser aprovado, ele passa por um período indeterminado, né? Ele é permanente. E a questão da importância, né? É porque, Eduardo, acontece o seguinte, como que o Fundeb ele é formado? Ele é formado pela contribuição dos municípios. Os municípios e os estados, eles têm fundos que eles contribuem com 20% dos impostos que eles recebem, isso é depositado em um fundo, e esse que é o Fundeb. São 27 fundos, que são dos estados, mais do Distrito Federal. E aí, quando chega nesse fundo, ele é redistribuído, ele volta para o município, mas é através do número de alunos. Então, existem municípios no Brasil, 80% dos municípios, que eles possuem uma arrecadação muito baixa. Então, se não tiver o Fundeb, ele não consegue fazer educação. Verdade. E agora, com essa maior contribuição, essa maior participação da União, o dinheiro vai chegar mais nesses municípios que têm essa dificuldade. Então, o município entra com uma quantidade e ele recebe de volta aquele valor referente à quantidade de alunos que ele tem matriculado na sua rede municipal, e o Estado, né, na rede estadual. Certo. Hoje eu estou acompanhando aqui porque tem algumas outras informações aqui que a gente vai conversando e também falando. Agora, Jaqueline, o recurso do Fundeb, uma das alternativas, porque assim, todo recurso público, ele tem seus critérios e destinos, não é pegar o recurso público
e gastar ou investir de maneira discriminada. O Fundeb, por exemplo, fica à vontade para me corrigir, pelo menos 60% dele tem que ser gasto, perdão, investido com a questão do pagamento e valorização dos profissionais. Sim, esse Fundeb que está ainda vigente até o final do ano, são no mínimo 60%, tem que ser utilizado para pagamento dos profissionais da educação, que são os professores, os especialistas. Com essa nova aprovação, esse percentual passa para 70%, então foi uma conquista também. Muito bom. Mas, na verdade, Eduardo, esse é o mínimo, sim, porque pela experiência, né, não se consegue gastar só esse mínimo, sabe? O Fundeb, na maioria dos municípios, ele quase integralmente ele é usado para pagamento dos salários dos professores e também dos outros profissionais da educação. Então, com esse novo Fundeb, esse mínimo passou para 70%. Ótimo. E tem outros avanços também, Eduardo. Por favor. A educação infantil também, ela foi considerada, né, nesse novo Fundeb, porque agora não existia esse mínimo, o percentual mínimo de investimento na educação infantil, e agora existe um percentual pequeno, mas já é um avanço de 5%. No mínimo 5% do Fundeb ele tem que ser investido na educação infantil. Isso é importante. Agora, Jaqueline, além da questão, do investimento mínimo de 70% na questão da valorização profissional, que é um grande avanço importantíssimo, como a gente disse, um dos pilares, sem dúvida nenhuma, para se fazer uma educação de qualidade, quais outros destinos que o Fundeb pode ter? Eu acho que um que não pode ter, você me corrige também se eu estiver errado, é questão de aquisição de veículos, obras, acho que não pode, não é isso? Não pode, Eduardo. Todas as atividades que estão relacionadas à educação básica, com a finalidade da educação, o Fundeb pode ser utilizado. Respeitando-se esse 60%, agora 70% para o pagamento dos profissionais da educação, os outros 40% no atual e agora 30%, eles podem ser usados para aquisição de equipamento, de veículo também, desde que sejam de utilização somente da educação, para fins da educação. Não pode ser utilizados por outros setores, não. Tem que ser da educação. Pode sim, material escolar, equipamentos, isso aí tudo pode ser usado sim. Obras também pode. Sim. Tá? Reparos para a educação. Ele tem que servir à educação. Ótimo. Ele é um fundo, né, nacional de manutenção da educação básica. Então, tudo que for relacionado especificamente à educação, ele pode ser utilizado. Entendi. Jaqueline, muita gente pode ainda achar que, ou notar, fazer uma avaliação de que a educação, mesmo com o Fundeb, avançou pouco, de uma maneira geral, no nosso país, no nosso estado, no município. Mas eu queria te perguntar, essa percepção é realmente uma percepção viva, ainda tem muito que avançar na educação, mas em que patamar estaria a educação sem o Fundeb? Eduardo, eu acho que estaria inviável. Né? Nós temos, assim, avanços significativos com o Fundeb. O Fundeb, ele dá condições de seguir o piso nacional de educação, que foi uma grande conquista, né, dos profissionais da educação. Então, os avanços, eles são muito lentos. Avanços na educação são muito lentos, porque nem todos os governantes, eles conseguem perceber a importância, né, não valorizam da forma como deveria ser valorizado. Então, essas conquistas, elas são alcançadas através de muita luta, sabe, de verdadeiras batalhas, de instituições da sociedade, às vezes instituições organizações não governamentais, de alguns políticos que realmente percebem essa importância, que vão pressionando para que essas conquistas elas sejam alcançadas. São lentas, sim, mas nós já avançamos muito. O piso salarial é um avanço. Concordo. Né? O Fundeb é um avanço. Sim. Né? Nós já conseguimos muitos avanços na educação, sim. Sabe? Nós que estamos atuando há anos, né, na educação, a gente percebe
esses avanços, que não são os ideais, não são os adequados, mas que já são muitos. E uma forma, mas que precisa ainda mais. sem dúvida, e uma forma de ver esses avanços seria os indicadores. Por exemplo, o IDEB, que é um mecanismo muito importante para Sim, se medir, né, Jaqueline? com certeza, com certeza. Ele é um retrato ali de um determinado momento, Uhum. né, de uma turma, mas ele é um indicador importante. E tem outros também, né? Através do IDEB, você consegue perceber, traçar uma linha, né, de como que está essa educação, de como que está a qualidade. É um indicativo muito importante. Sim. E o Brasil, né, Eduardo, a gente tem um problema muito sério de educação no Brasil, Sim. né? Se a gente for comparar os países aí, nós estamos nos níveis lá que estão assim, que são vergonhosos, né? Daí a importância do investimento, Uhum. né? Dessa conscientização dos nossos líderes, dos nossos governantes, da importância do investimento na educação básica. Nós tivemos aí nos últimos anos um investimento muito alto na educação superior, que foi também muito importante. Né? Houve um avanço grande aí nas universidades públicas, um investimento grande em pesquisa, em cursos de graduação, pós-graduação, foram abertas muitas universidades, eu acho que é importante, mas a gente tem que também ter esse investimento na educação básica, porque aqui é que é feita a base para se avançar depois. Ah, certamente, concordo com você. O Henrique está mandando uma pergunta aqui, Jaqueline. O acompanhamento dos investimentos será feito pelo município ou pela União? Dos investimentos, Eu imagino que, assim, porque o destino, né, do o recurso, Fundeb, como é ele que é vem comprovado? o recurso vem para os cofres do município. Uhum. Né? Então, assim, o município é que tem que fazer esse controle, fazer essa prestação de contas, que deve ser avaliada pelo Conselho do Fundeb, Uhum. é feita anualmente, Existe um conselho e é específico, enviado, né? né? Existe um conselho específico Uhum. para analisar as contas do Fundeb, e essas contas são enviadas todo ano para o Tribunal de Contas. Uhum. E aí, todo ano, ele emite um parecer, assim como todas as contas do município, né? A do Fundeb, ela vem separada, ela é enviada separada. Ah, A da educação, né? sim. Todas as verbas da educação, elas são acompanhadas, né? A prestação de contas delas, elas são feitas separadamente. Sim. E é importante lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que pelo menos 25% seja investido em educação, que eu acho que foi um marco importante também. Ou seja, se o município arrecada R$ 100, pelo menos R$ 25 tem que ser investido na É o educação, mínimo. né? No mínimo, né? Sim, é uma conquista. É uma conquista. Não, bacana. É o que eu te falei. As conquistas são pequenas, mas são muito Uhum. significativas. Sem essas conquistas, a educação estaria muito pior. Isso aí pode ter certeza. É. E com todas essas dificuldades, ô Eduardo, a gente vê, sabe, uma garra dos professores. Quando você vai para a escola mesmo ali, você vê uma garra muito grande dos professores, sabe? Sim. De dar o seu melhor, de às vezes até se desdobrar para fazer acontecer. É. Né? Então, isso aí a gente tem que reconhecer e tem que valorizar esse profissional que é tão desvalorizado na sociedade. Eu acho que, assim, essa discussão, ela está começando a ganhar, né, um pouquinho de visibilidade, né, sobre essa importância da valorização. Sim. A gente não escutava isso há um tempo atrás, hoje a gente já escuta isso já é um avanço também. Sim. Mas a gente não pode ficar só no discurso, a gente tem que fazer isso na prática, né? E a gente faz isso na prática com investimento mesmo ali na capacitação, investimento no salário e dar condições para esse profissional trabalhar, Eduardo, isso é muito importante. O professor ter condições de trabalho, sabe? Ter material disponível para trabalhar, equipamentos para trabalhar, isso aí faz uma diferença incrível na sua atuação. Certamente, Jaqueline. Jaqueline, nós já falamos aqui que nos últimos 20 anos, pelo menos 3 importantes conquistas para a educação. Essa questão do investimento mínimo, né, de 25%, a questão do piso salarial e a questão, talvez a Sim. mais importante, a questão do Fundeb.
na sua visão como educadora, com a experiência tão grande que você tem, você vê nas suas, com a sua experiência, outros caminhos que poderia, para os próximos 20 anos, para a gente avançar ainda mais, independente do nível, seja municipal, estadual ou federal? Ô, Eduardo, existe um custo aluno-qualidade? É uma proposta que já teve um avanço também, que foi colocado isso no Plano Nacional de Educação e agora foi colocado no Fundeb, sabe? Ele foi colocado, mas ainda não foi feita a conta de quanto será esse custo aluno-qualidade. Porque esse custo aluno-qualidade, ele é feito com um parâmetro do mínimo de investimento que tem que ser feito na educação para se conseguir a qualidade que é almejada. Então, só de ter sido colocado, mesmo ainda não tendo sido feito, né, esse gráfico aí, essa conta, essa fórmula, isso aí também já foi um avanço muito importante, né, que nós conseguimos agora com esse Fundeb. A questão de ser permanente, né? Sim. E a questão, Eduardo, é essa questão do investimento, sabe? De haver mesmo um acompanhamento, né, desse investimento que está sendo feito na educação, essas condições de trabalho do professor, isso aí é uma coisa que precisa ainda ser melhorada para que a qualidade aconteça. E uma outra coisa também muito importante, Eduardo, é a questão de funcionar a intersetoriedade de diversos setores trabalhar em conjunto com a educação. Isso aí é uma carência muito grande que a gente tem na educação. Por exemplo, a educação, a gente se ocupa com o ensinar e o aprender. Certo. Mas, nesse processo do ensinar e do aprender, acontecem as relações sociais, acontecem as dificuldades de aprendizagem, e aí a gente precisa de outros setores para atender essas demandas da educação. E isso a gente vê ainda com muita... isso avançando assim, muito lentamente, sabe, na realidade. Hoje o professor, ele se depara com aluno com dificuldade, às vezes necessitando de um atendimento de um profissional da psicologia, de um fonoaudiólogo, e aí essa rede que precisa, que já existe, né, essa proposta, mas a rede funcionar na prática, ela agarra, sabe, ainda não tem esse funcionamento necessário, não. Acho que um avanço para a educação importante seria esse. Concordo. Esse funcionamento desses setores aí, dando esse apoio que a educação precisa. Assistência social, saúde e educação. Interessante. A questão da promotoria também, né? Promotoria pública, porque os problemas sociais, eles estão ali presentes dentro da escola, né? O tempo todo. A gente vivencia isso dentro da escola. Não tem como você separar. Agora eu vou dar aula. Você está lidando ali com seres humanos, com crianças que estão ali cheias, né? Estão carregando ali as suas histórias. E a gente precisa desse funcionamento, dessa engrenagem aí, que hoje a gente não vê isso funcionando, não. Verdade, Aquilina, bem lembrado. Não é só ensinar, né? É também dar outras condições de vida. E a Lilna Damasceno está concordando com você aqui, ó. Daí a importância do psicólogo, do assistente social, do fonoaudiólogo na escola e outros, né? E outros profissionais que possam agregar isso ainda mais. Lá na Câmara a gente faz um projeto que você conhece bem e que é uma coisa que eu defendo muito também, que as escolas possam trabalhar ainda mais isso dentro das suas realidades e condições, que é a questão do jovem legislador. É um projeto desenvolvido pela Câmara desde 2005, onde a Câmara vai para as escolas mostrar para os alunos qual a sua função. E essa questão cidadã também eu acho muito importante, sabe, Jaqueline? É um desejo que eu vejo. Muito importante. Um desejo que eu tenho de ver isso tudo ainda mais ampliado, sabe? De mostrar, de levar a questão da cidadania para as crianças, principalmente. Então, a gente
O ano passado, quando eu fui presidente, eu tive a oportunidade, Jaqueline, de, de atuar mais nessa questão do jovem legislador, de maneira que eu fui em cada uma das escolas. Em cada uma das escolas que era foco aí desse projeto, que no caso de Barroso foram as escolas estaduais, devido aos anos, né, que é o foco. E, Jaqueline, é impressionante quando a gente mostra para muitos deles qual é a função do vereador, qual é a função da Câmara de Vereadores, a interação é muito legal. Então, isso é uma questão, aproveitando que você falou da intersetorialidade, é uma questão que poderia também, que eu vejo, que poderia avançar muito nas escolas, a questão de cidadania, de mostrar qual a função da Câmara, a função da Prefeitura, trabalhar a questão do preconceito, enfim, é uma questão que a gente ainda está talvez um pouco distante, mas é uma questão que eu acho que seria também muito importante, sabe, Jaqueline? Ô, Eduardo, com certeza, isso aí que você está falando, ela completa, né? Eu acho que esse trabalho que é desenvolvido hoje, ele pode ser também feito através da educação fiscal, Sim, né? Que é um trabalho que já foi feito e que tem tudo a ver com a questão, né, dos três poderes, né? Da Câmara, do poder judiciário, sim, né? Dos três poderes. Então, uma coisa vai se amarrando à outra. Com certeza, a escola é lugar de falar de cidadania. Não tem como você educar sem falar de cidadania. Então, essa proposta de ampliar esse trabalho, ela é muito interessante. Avançar, né? Alcançar outras etapas da educação, outras séries. Esse sim, trabalho seria muito importante. eu acho. Muito importante mesmo. Eu acho porque o resultado que nós tivemos o ano passado foi muito. Nós temos um vereador hoje, o vereador Alan Campos, que foi vereador Mirim. Então, certamente, a Câmara Mirim despertou nele essa questão política. E isso é muito importante. Então, fica aqui um desejo. Já que ele, então, uma pergunta aqui da nossa amiga Elisete Capelu, porque eu acho que vai muito de encontro a questão que você disse agora da educação fiscal. Jaqueline, qual a sua opinião sobre a iniciação do empreendedorismo, destacando os talentos como forma de formar profissionais no futuro? Com certeza também é muito importante e é amarrada nisso daí. Né? Nós temos que trabalhar com a educação para a vida. Né? Não tem como você ensinar matemática na sala de aula e não fazer vínculo com a realidade. Uhum. Então, o empreendedorismo, com certeza, se for bem trabalhado na escola, ele vai fazer com que nasça, né, com que venha à tona, às vezes, o que está preso na criança, no adolescente, no jovem, que não foi despertado ainda. Então, a escola, ela tem esse papel, essa função de despertar talentos também. Sim. Essa questão, todas essas questões, a questão do jovem legislador, a questão do trabalho com a educação fiscal e do empreendedorismo, são formas de vincular o que você está ensinando dentro de sala de aula com a realidade que o aluno vai vivenciar ali fora da escola. Não tem como fazer educação separada da realidade, não existe. Sim. A gente tem que ter esse vínculo o tempo todo. E Essa é uma sugestão muito interessante. E a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, né, onde a escola é vinculada à prática esportiva, por exemplo, e é um grande sucesso, né? Grandes atletas de nível de extremo nível nos Estados Unidos surgiram a partir dessa questão da vinculação da educação com a prática esportiva. Então, acho que isso é muito importante. Então, aí entra essa questão dos outros setores estarem trabalhando junto, Sim, não é, Eduardo? sim. A escola ali, ela é um lugar rico, né, de diversidade de pessoas, de conhecimentos, de talentos. Então, é um lugar que você pode realmente utilizar para despertar esses talentos, né? Com certeza, a escola é um ambiente muito rico para ser trabalhado, para ser investido e para fazer esse trabalho aí de diversas instâncias do poder público. Sem dúvida nenhuma. E da sociedade. Verdade. Nós temos aqui em torno de 5 minutos. Quero me despedir com muita calma de você, mas eu tenho uma mensagem muito bonita para você aqui, ó, da Rosimeire Couto. Rosimeire também da rede municipal, ex-diretora
da escola Clotilde, lá no bairro do Jardim Bandeirantes, e ela diz, minha amiga pessoal e de profissão, Jaqueline, uma profissional muito capacitada e conhecedora dos caminhos para ajudar a nossa educação. Eu admiro pelo amor à profissão e por acreditar em todos. Aí, Jaqueline. Que bom, obrigada, Rosimeire. Você foi também uma parceira muito importante que eu tive. Você, como todas as outras, foram parceiras muito importantes que nós tivemos na educação. Né? Se não tiver parceria, Eduardo, fica difícil de fazer, né, acontecer. Tem que ter parceria. Sem dúvida. Mais uma mensagem aqui da Lilna, dizendo, talvez seria interessante um projeto tipo Jovem Legislador, voltado para as crianças do 5º ano. Isso poderia até incentivar a participação da população nas decisões políticas. Alina, eu concordo muito, porque a intenção do Jovem Legislador é excelente, mas eu ano passado, presenciando tão de perto, eu também, você acredita que eu fiquei com uma dúvida sobre o melhor ano para se trabalhar. Talvez um pouquinho mais novo o aluno possa despertar um interesse maior. Isso é uma questão que a gente deve levar. O Henrique também está mandando mais uma mensagem aqui. O voluntariado seria interessante com o apoio das empresas de Barroso. Concordo, Henrique? Certamente as empresas podem e devem contribuir muito e nos dar muitos exemplos. E a Rosimeire dizendo que aprendeu muito com você, Jaqueline. Eu também aprendi muito com você, Rosimeire. Muito obrigada pelo carinho. Grande abraço para a Rose, muito obrigado. Além de parceira de trabalho, você é uma grande amiga. Certamente a Rose é muito querida mesmo. E a Lisete, excelente gestora da Pasta de Educação em Barroso, aprendi muito com você, Jaqueline, minha amiga, irmã de fé, grande abraço, que Deus continue te abençoando. Certamente nós também aprendemos muito com a Lisete, né, Jaqueline? Muito! Parceira da educação, assim, difícil de descrever. Como eu aprendi com a Elisete. Foi, assim, uma parceria que realmente foi muito efetiva e gratificante, de grandes aprendizagens. Minha amiga, a prefeitura me trouxe muitas amizades importantes, o Eduardo. Sim, com certeza. A Elisete foi uma delas. Um presente que eu ganhei. Para mim também, ela sabe disso. Jaqueline, estamos com 3 minutinhos aqui. Um abraço para Yasmin Capelupi, parabéns Eduardo e parabéns Jaqueline, ótimo papo. O Henrique está de Curitiba, olha que chique que nós estamos. Ótima live, parabéns. Bacana, Henrique, abraço. E vi muitos amigos seus aqui, Jaqueline, de profissão, entrando por aqui. Nós vamos deixar essa live salva no meu Instagram também, depois eu vou colocá-la no YouTube, para quem não tem Instagram. E Jaqueline, o nosso tempo está esgotando, antes que apareça os 30 segundos aqui. Quero te agradecer muito, mais uma vez, foi muito enriquecedor, tenho certeza disso. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, Eduardo, o seu convite. Foi um prazer enorme estar aqui falando de coisas tão importantes. Né? O tempo é curto para falar de tantas coisas importantes. Ainda mais educação. E eu quero dar um abraço para todos que prestigiaram esse momento, para os que virão depois, né? Irão assistir depois. Que nós mantenhamos a nossa resiliência. Educador é muito resiliente. E esse momento de pandemia, essa palavra para mim ela é muito significativa. Resiliência sempre. Aprender a utilizar uma situação que não está muito favorável em algo que possa ser melhorado, né? Para melhorar alguma coisa na vida da gente. E quem trabalha na educação trabalha com isso o tempo todo. É verdade, é verdade. Muito bom mesmo. Certamente vamos ter outras oportunidades. Agradecer a todo mundo que passou por aqui na live. Repito, vai ficar disponível. Depois a gente divulga aqui no Instagram, mas para quem chegou depois, vai ficar sempre disponível. Tá? Um grande abraço para todas as educadoras. Quero aqui deixar muito claro o meu respeito, minha admiração por essa profissão que eu considero a profissão mais importante de todas. Se o Wellington chegou atrasado, direto de Barueri, Wellington, daqui a pouquinho está no feed aí, você pode acompanhar. Não perca, que foi muito legal o papo. Jaqueline, 20 segundos aqui para terminar, para nos cortarem. Mais uma vez, muito obrigado. Dá um beijo na Laura aí, tá? Um beijo em todo mundo aí. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo.
Obrigada a você, obrigada a todos e boa noite, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se possível, inclusive. Um abraço.